Shu é um órfão feio e coitado, abandonado pela mãe e zoado por todo mundo. Mas tudo muda quando ele libera um sistema de trapaça que transforma o medo dos inimigos em poder. Aí ele usa pra subir de nível, ficar fortão e se vingar. A história começa 18 anos atrás, com a mãe do pequeno Shu andando cautelosamente pelas ruas escuras e chuvosas até que vê um orfanato e se esconde lá. Quando a diretora a encontra na varanda, fica confusa, mas a mulher entrega Shu apressadamente, junto com um pingente espiritual, e sai pra comprar cigarro. Anos depois, Shu cresce e vira um garoto que é constantemente zoado no orfanato, até que um dia uma outra órfã, a Xiaoyu, percebe o que tá rolando e denuncia, salvando ele. Daí pra frente, Shu e Xiaoyu ficaram tão próximos que quando Shu virou adulto de verdade, ele adotou a Xiaoyu como irmã de criação. A vida finalmente fica normal pra eles, até que um dia, enquanto ele e a Xiaoyu passeiam por um festival, Shu ouve um casal falando sobre pessoas despertando superpoderes estranhos, algo que ele lembra de ter escutado no noticiário. Mas antes que ele pudesse pensar muito, a Xiaoyu avista um mágico de fogo jogando chamas com as mãos nuas e o arrasta para assistir ao show com ela. Chegando lá, Shu é atingido no rosto pelo fogo do mágico, mas bem antes de queimá-lo, o tempo desacelera, e ele de repente se vê numa dimensão alternativa. Graças ao pingente espiritual da mãe, ele rapidamente sai do transe e fica muito confuso. Enquanto continua assistindo, Shu fica vidrado na habilidade do mágico e procura por algum truque escondido. Quando não encontra nada, ele começa a desconfiar que o mágico tem superpoderes. Para confirmar as suspeitas, ele e a Xiaoyu se esgueiram nos bastidores depois do show para descobrir os segredos do mágico. Mas quando chegam lá, encontram o mágico cercado por 4 homens misteriosos de preto. Assustados, eles correm para se esconder, mas então o líder do grupo, Fei, de repente atira no pescoço do mágico com um dardo tranquilizante. Enquanto movem o corpo, a Xiaoyu de repente faz um barulho que alerta os homens e o coração de Shu despenca. No entanto, para não levar um tiro, ele diz nervosamente ao Fei que se perderam procurando o banheiro. Fei sabe que ele tá mentindo na cara dura, mas como não quer mais confusão, os deixa ir e continua sequestrando o mágico como se fosse uma terça-feira qualquer. No caminho para casa, Shu percebe que estava certo sobre o mágico ter superpoderes e passa a noite se perguntando como tudo isso é possível. Mais tarde, quando Shu percebe que estão sem comida, ele vai até a loja da esquina para comprar algo. No entanto, no caminho, ele se perde em pensamentos, é atropelado por um caminhão e se vê deitado numa poça de sangue. No ponto da morte, uma tela do sistema aparece de repente, fazendo o pingente espiritual da mãe se quebrar e liberar toda a energia espiritual no corpo dele, o revivendo. Depois, Shu se levanta como um fantasma de Tsushima e exige que o motorista do caminhão o pague ou sinta a ira de todas as almas que ele isekai no passado. O motorista se borra de medo, mas enquanto corre de volta para o caminhão para fugir, Shu nota pop-ups de status de jogo aparecendo nele e em alguns outros curiosos aterrorizados, mas simplesmente os ignora para comprar sua comida. Quando chega em casa, a mesma tela do sistema de antes aparece, mas dessa vez mostra todos os pontos de status que ele ganhou. Curioso, ele explora outras funções do sistema até descobrir que os pontos de status são usados como moeda para comprar melhorias, e só podem ser ganhos toda vez que ele irrita ou assusta as pessoas. Animado, ele gasta tudo para girar a roda da fortuna do sistema e ganha uma fruta estelar e um poema mágico de ninar. Depois de comer a fruta, ele recita o poema e é transportado para uma dimensão alternativa, parecida com o espaço. No entanto, quando ele chama a Xiaoyu, ela ainda responde como se ele estivesse no quarto ao lado, então ele decide irritá-la, o que lhe dá mais pontos. Mais tarde, Shu assiste ao noticiário com a Xiaoyu sobre um incêndio num shopping próximo, quando de repente, ele sente uma onda de energia negativa pela casa. Curioso, ele sobe no telhado para ter certeza de que não estão em perigo, mas quando encontra Fei e seu capanga pulando de telhado em telhado como ninjas, ele se esconde rapidamente para não ser visto. Antes que Shu conseguisse se esconder, Fei e seu capanga ouvem o barulho que ele faz e investigam até encontrá-lo. Naquela hora, Shu já tinha achado uma caixa de rabanetes no telhado. Então, quando Fei pergunta por que ele tá relaxando no telhado no meio da noite, Shu mente de novo, dizendo que como mora ali, subiu para pegar os rabanetes e eles o deixam ir, já que ele não representa nenhuma ameaça. Imediatamente, Shu volta para casa. Ele e a Xiaoyu ouvem alguém caindo no quintal nevado lá fora e correm para ver, só para perceber que a tal pessoa é o mágico de fogo do festival. Shu suspeita que o homem, sendo um mágico de fogo, pode ter escapado dos homens de preto e causado um incêndio no shopping do noticiário, mas como o cara parece morto, ele diz a Xiaoyu para chamar os serviços de emergência para levarem o corpo dele para o necrotério. Ouvindo isso, o mágico que por acaso está fingindo de morto se contorce de nojo, e Shu, depois de ganhar uns pontos negativos por trollar ele, percebe que o idiota tá só fingindo. Sabendo disso, ele continua a trollar o homem para acumular mais crédito social e pontos de aura negativa. No entanto, em certo ponto, o mágico acorda.
banca a princesa em defesa da Disney para Shu baixar a guarda, e faz várias tentativas de queimá-lo de dentro para fora com seus superpoderes de fogo. No entanto, quando os poderes despertos de Shu bloqueiam os poderes do idiota de se acenderem dentro dele, o mágico percebe que está sendo burro, então ele pede desculpas, rende mais pontos de emoção negativa para Shu e o deixa envergonhado. Depois a dupla volta para dentro de casa e a Xiaoyu pega um resfriado forte enquanto provoca o irmãozão burro por despertar poderes inúteis. Na hora, o resfriado dela não parece sério, então Shu só ignora as divagações dela para ganhar mais pontos de emoção negativa e volta para o quarto para continuar explorando seu sistema desperto. Não muito depois, ele encontra a loja do jogo, gasta uns trocados comprando uma fruta celestial e a come. Em segundos, sua consciência reaparece em seu mapa celestial, e Shu observa sua energia espiritual se fundir com os orbes flutuando ali. Após a fusão, uma dor aguda no peito manda a alma de Shu de volta ao corpo físico, e Shu, suspeitando que acabou de despertar o superpoder de super força de menor rank, tenta levantar a cama com uma mão para testar. Depois de conseguir fazer isso, ele percebe que precisa de mais pontos de emoção negativa para subir de nível mais rápido. Mas para isso, ele volta para a sala, senta perto da Xiaoyu e vira um guerreiro de teclado do Twitter por alguns minutos, trollando qualquer coisa que digita. Enquanto ele tá nisso, o resfriado da Xiaoyu piora, então ela o provoca com raiva, chamando-o de duro que não pode pagar atividades extracurriculares da escola. Mas Shu a atinge com um discurso de lições de vida, o que a cala, e ele continua irritando pessoas aleatórias online. Na manhã seguinte, Shu monta um quiosque improvisado na calçada para vender ovos cozidos e molho para quem passa, ganhando um trocado antes de ir para a escola. Não demora muito, o presidente de turma e hater dele, Lu, aparece com seus capangas e fala mal do Shu só para provocar uma reação. Shu ignora o cara no começo, mas quando ele continua tagarelando, o convence a concordar em comprar todos os 47 ovos restantes. Agora Lu não é de ser tão generoso, então para trollar Shu ainda mais, ele tira seu cartão de crédito Golden Express e diz pra Shu escanear, sabendo que ele não tem um leitor. Felizmente, antes que Shu passasse vergonha, a gata mais descolada da turma, Cell, aparece com a maior salvada de amigo e paga a conta pro otário. Ao encontrar o olhar dela, Shu sente instantaneamente um poder espiritual latente dentro dela, quase como se ela estivesse escondendo seus superpoderes. Mas assim que ele vai agradecer, ela desaparece. Horas depois, quando chega à aula, Shu aprende sobre os 6 ranks de classificação de despertos num vídeo da internet e rapidamente percebe que ainda está no rank mais baixo, o rank F. Enquanto ele continua tentando farmar mais pontos de emoção negativa dos colegas, outro aluno aparece de repente e diz que um dos colegas delinquentes deles, o Ti, que acabou de despertar, está tentando jogar o professor da turma do telhado. Ouvindo isso, Shu desaparece para investigar a situação e segue 2 caras com cara de malandro até o telhado, onde o Ti está. Quando chega lá, Shu vê muitos alunos se aglomerando em volta do Ti e revira os miolos até bolar um jeito de farmar pontos de emoção negativa deles. Enquanto o Ti continua tagarelando que está acima da lei, dada a idade dele, Shu avança e lhe conta um monte de leis sem pé nem cabeça que mandariam gente como ele pro caixão. Felizmente o Ti tem a inteligência de uma porta, então ele acredita na bobagem do Shu e solta o professor. No entanto, quanto aos outros alunos que percebem a farsa do Shu, todos o encaram, chocados ao ver que a conversa fiada dele funcionou e involuntariamente lhe rendem mais 1000 pontos de emoção negativa. Depois de acalmar a situação, Shu volta para a sala e encontra 2 médicos do governo lá, prontos para tirar o sangue deles e testar habilidades meta-humanas. Para não ter o sangue tirado, Shu tenta sair de fininho, mas um terceiro médico bloqueia o caminho e o segura até que tirem o sangue dele. Depois da escola, Shu volta para casa e descobre que a Xiaoyu tentou lavar as roupas dele com água fria e piorou a febre. Com pena dela, ele dá um pouco da fruta estelar que comprou do sistema de desperto para ela comer. E quase instantaneamente, a febre da Xiaoyu desaparece. Logo depois de recuperar as forças, a Xiaoyu continua provocando-o como sempre, mas Shu a ignora e pergunta se ela adoraria despertar se tivesse a chance. Quando a Xiaoyu diz sim, ele promete encontrar um jeito de ajudá-la com isso, e então a repreende por abandonar o dever de casa para ganhar mais pontos de emoção negativa. No dia seguinte, o professor da turma do Shu aparece com o Fei para fazer um anúncio especial na aula. No momento em que Shu avista Fei com seu professor, ele expressa seu choque em silêncio, mas ainda assim ouve o que ele tem a dizer. Depois das formalidades, o professor fala sobre uma aula especial chamada Aula Dao Yuan que o governo está organizando, com Fei como professor, para educar os novos alunos despertos sobre seus superpoderes. Em seguida, ele chama os nomes dos novos despertos da turma, mas no momento em que ele e a turma inteira descobrem que Shu também despertou, todos o encaram em choque total. Pouco depois, Fei vai embora, e o professor passa a apresentar um aluno desperto transferido e bonitão chamado Jiang à turma.
Depois das formalidades, Jiang senta ao lado de Shu, virando seu colega de carteira. Mas enquanto a aula continua, Shu nota o nervosismo no rosto do cara e trola o coitado até a morte para ganhar uns pontos de emoção negativa. Ao cair da noite, Shu volta para a escola para assistir a sua primeira aula da Yuan com seus colegas alunos despertos, incluindo Jiang. Assim que a aula começa, Fei aparece e explica que vai ensinar os alunos sobre cultivo. No entanto, assim que ele vai começar a explicar o conceito, avista Shu sentado lá no fundo e imediatamente pede para ele definir o que é uma liga de sódio e potássio. Como alguém cujo cérebro ainda roda no Windows Vista, Shu responde tão estupidamente que até o Beetlejuice sentiria vergonha alheia, e a turma inteira cai na gargalhada. Para evitar mais distrações, Fei pede silêncio aos alunos e explica que a liga, também conhecida como metal líquido, é o que os médicos usam para testar o sangue humano em busca de traços de despertar. Uma vez misturada com sangue humano, a liga de metal líquido fica escura com uma tonalidade ou matiz particular. Quanto mais escura a tonalidade, maior o rank do desperto. Dito tudo isso, Fei passa a narrar como os despertos sequer surgiram. Segundo a história, tudo começou há alguns anos, quando os cientistas observaram um grande número de pósitrons no ambiente. Infelizmente, antes que pudessem controlar a propagação, vários humanos já tinham absorvido alguns desses pósitrons e desenvolvido técnicas de cultivo únicas que lhes deram superpoderes. Dito isso, Fei encerra a aula e Shu volta para casa, onde mastiga umas frutas estelares para suprimir seu poder espiritual, assim ele pode ficar fora do radar. No entanto, depois de comer algumas dúzias de frutas estelares, ele fica sem elas. Então, para achar um substituto, ele gira a roda da fortuna e ganha uma tigela de tofu fedorento que ele divide com a Xiaoyu. Depois de comer o tofu, a Xiaoyu pede para Shu comprar panquecas e frutas para ela na roda da fortuna dele. Nos próximos minutos, Shu gira a roda quase 50 vezes, mas infelizmente tudo o que ele conseguia era tofu fedorento. No seu último giro, Shu de repente tira outro poema mágico de ninar, mas assim que ele vai ler, o corpo da Xiaoyu absorve tudo, e a alma dela inteira é transportada para o seu mapa celestial interior. Assustada por ter feito algo errado, Xiaoyu pede desculpas, mas quando Shu a incentiva a se acalmar, ela continua explorando seu mapa celestial até despertar seus superpoderes. Na manhã seguinte, Shu vai até seu quiosque para vender todo o tofu fedorento que comprou na noite anterior, mas no caminho ele encontra seu vizinho que estava doente, o senhor Lee, balançando a espada no quintal como uma criança da geração alfa. Ao vê-lo, Lee oferece ensinar esgrima, mas Shu simplesmente o ignora e vai embora. Logo depois, ele volta à sua vida e passa os próximos dias vendendo tofu fedorento e ovos. Tudo isso enquanto ganha pontos de emoção negativa e sobe de nível ao mesmo tempo. Uma noite, Shu consome mais uma fruta celestial e retorna ao seu mapa celestial interior. Lá, o primeiro poema mágico que ele recitou no início toca de repente, e nos próximos segundos ele funde o poder espiritual do caractere chinês na palma da mão com o da Nebulosa da Alma, que é um nome chique para o orbe da alma ou centro do seu mapa celestial, e cria sua primeira arma espiritual, a adaga espiritual do cão cadáver. Na noite seguinte, durante uma de suas aulas Dao Yuan, Shu avista Fei usando um item chamado Pedra Espiritual para treinar outro aluno desperto e pergunta ao Jiang para que serve. Enquanto Jiang explica que é para ajudar no treino, Fei encerra a demonstração, dá algumas instruções aos outros sobre como treinar com suas pedras quando chegarem em casa e encerra a aula abruptamente. Quando Shu chega em casa, ele tenta o exercício que o professor mandou fazer com seu cão cadáver. No entanto, quando seu mapa celestial fica violento, ele de repente percebe que os ensinamentos do Fei não podem ajudá-lo. Então ele para o treino e encerra a noite. Quando chega à escola na manhã seguinte, Shu conta ao Jiang sobre sua terrível experiência de treino com a pedra espiritual na noite anterior, e pergunta como foi o treino dele. Infelizmente, enquanto Jiang narra tudo o que aprendeu, alguém o irrita, então ele deixa Shu na mão e sai correndo para chorar. Já que está menos ocupado, Shu visita uma sala de aula meio vazia e encontra Lu participando de lutas de queda de braço. Para humilhá-lo, Lu desafia Shu para uma luta, mas Shu destrói os dois braços dele e o desgraça. Depois da competição, Shu relaxa na cantina e provoca Lu e seus capangas o tempo todo por serem perdedores. Quando Jiang, seu colega de carteira na cantina, pergunta por que ele tá pegando tanto no pé do Lo e da turma dele, ele mente, dizendo que é porque Lo e seus capangas o ajudaram a despertar seus poderes fracos. Felizmente para ele, Jiang acredita e aconselha que ele relate seu progresso ao Fei para conseguir mais pedras espirituais, mas em vez disso, Shu pergunta ao Jiang sobre o histórico do Fei. Jiang diz que Fei é de uma organização chamada Rede Celestial, que é também de onde a maioria deles desperta, e ele começa a suspeitar que algo sinistro tá rolando nos bastidores. Mais tarde naquela noite, Shu sente uma onda repentina de energia negativa pela casa, então ele para o que está fazendo e espia pela janela para observar a situação. Logo ele avista o líder da Rede Celestial, Ting, e alguns de seus guarda-costas indo em direção à entrada do Li e se pergunta qual o negócio deles com o velho.
Na entrada, Ting se apresenta e pede para ser levado para dentro da casa. Depois que Lee o convida para entrar, a dupla troca gentilezas, Lee serve um chá e Ting instantaneamente fala sobre uma guerra que está se formando na nação. Dada a força de Lee como indivíduo, Ting o incentiva a se juntar à Rede Celestial para ajudar a parar a guerra, mas como a lei proíbe estritamente despertos de alto rank da Fundação Dourada, como Lee, de unir forças com o lado oposto, a Rede Celestial, Lee recusa. Nesse ponto, Ting fica desesperado, até subornando o velho com mais chá de ginseng. Mas quando Lee ainda se recusa a se juntar a ele, Ting desiste e vai embora. Pouco depois, Shu suspeita que Lee, seu vizinho velho e vencido, pode estar realmente conectado à Rede Celestial, que abriga alguns dos mais fortes cultivadores e despertos já conhecidos. Então, na manhã seguinte, ele aborda o homem e concorda em treinar com ele se puder cuidar da Xiaoyu, enquanto ele estiver na escola. Sem hesitar, Lee concorda com a condição dele, e então Shu se certifica de deixar a Xiaoyu antes de ir para a escola. Na escola, Shu assiste a uma gravação de um assalto a banco causado por 3 despertos de nível Lee, mas enquanto analisa a filmagem, ele recebe mais de uma dúzia de pontos de emoção negativa adicionados ao seu saldo do Lee, e teme que a Xiaoyu esteja irritando aquele velho. Depois da escola, Shu recebe um olhar estranho da gata quieta, Siyu, nos portões da escola, mas ele a ignora e corre para casa, só para encontrar a Xiaoyu trollando o pobre velho até o segundo ataque cardíaco. Para sua surpresa, toda vez que Lee fica puto, ele ganha pontos de emoção negativa adicionados ao seu saldo, o que é estranho, mas pensando bem, Shu imagina que é porque seus mapas celestiais são parecidos. Agora que Shu tá de volta em casa, Lee libera a Xiaoyu para preservar sua sanidade e incentiva a Shu a se preparar para o seu primeiro treino de esgrima. Shu faz todos os preparativos apropriados, mas quando Lee começa a detonar o fundador do taoísmo, Shi Shijin, que também pertence à Rede Celestial, Shu o interrompe e o incentiva até explicar o que ele quer ensinar. Para fazer isso, Lee pega uma folha de papel, a infunde com sua energia espiritual, cria uma lâmina mágica e corta uma parede de 1 ou 2 polegadas de espessura como manteiga. Depois disso, ele diz algumas coisas filosóficas sobre uma espada, então dá a Shu uma espada enferrujada e diz para ele praticar os golpes até conseguir cortar o ar. No entanto, no momento em que Shu começa a praticar os golpes, Lee instantaneamente reconhece as falhas em sua forma e postura terríveis e faz anotações. Nas próximas horas, Shu infunde sua energia espiritual na espada e melhora um pouco, mas assim que escurece, ele faz uma pausa e toma um chá com Lee antes de encerrar a noite. Depois de uma breve discussão sobre trabalho duro, Lee pergunta a Shu se ele planeja usar as habilidades com a espada que aprender para ajudar as pessoas, e Shu diz que provavelmente não. Dada a dificuldade de sua vida inicial no orfanato, Shu diz ao velho que cresceu a ponto de seu único desejo ser viver bem e cuidar da Xiaoyu, então os ambiciosos podem sair por aí salvando pessoas. Ao ouvir isso, Lee percebe que não consegue mudar a convicção de Shu, então ele decide concordar em discordar e encerra a primeira sessão de treinamento deles. Na manhã seguinte, Shu deixa Xiaoyu com Lee, mas desta vez a esposa de Lee, Lin, compra um saco de salgadinhos para Xiaoyu e a incentiva a devorá-los enquanto ela estuda seus livros. Enquanto isso, ela chega ao quintal de Lee para discutir com ele, e depois que a Xiaoyu consegue tirar os dois do sério, Shu recebe uma notificação de que ela está perto de sua irmã. Isso choca, pois ele pensa que Xi é um dos cabeças da Rede Celestial. Então, para garantir que o encontre, Shu sai da escola naquele instante e corre o mais rápido que pode para o quintal de Lee. Chegando lá, Shu manda Xiaoyu correr para dentro e pegar algo para ele, e então se apresenta a Xi. Após as devidas formalidades, Xi informa Lee que as ruínas do velho país estão dando sinais de reaparecer e o alerta para garantir que seus colegas da fundação não tentem de forma alguma impedir isso. Após esse aviso passivo-agressivo, Xi tenta recrutar Lee para a Rede Celestial, assim como Ting havia feito, mas quando Lee ainda se recusar a entrar, ele simplesmente vai embora. Diante de tudo o que acabou de presenciar, Shu pergunta a Lee sobre aquele tal Shu. Mas quando o velho descreve o tipo de poder que ele detém na Rede Celestial, o rapaz entra em pânico. Vendo isso, Lee o assegura de que manterá suas lições em total sigilo. Em seguida, ele deixa cair 2 frascos de metal líquido e insiste para que Shu e sua irmã testem seus níveis de despertador novamente. Mais tarde naquela noite, Shu e sua irmã colocam, cada um, uma gota de seu sangue dentro de cada frasco. Mas quando a reação se inicia, a solução de Shu emite um brilho bem estranho, exatamente como seu mapa celestial, enquanto a solução de Xiaoyu assume a tonalidade de um despertador de nível A. Confuso, Shu verifica a gradação de cores para tentar descobrir a qual nível ele pertence. No entanto, ao não encontrar nada por lá, ele conclui que seu poder deve ser fraco demais para sequer causar uma reação, e decide simplesmente descartar a solução no quintal, sem mais delongas. Enquanto ele está nisso, Lee aparece e pergunta em que nível ele se encontra. Shu mente, dizendo que ainda é um rank F, e Lee retorna para sua casa, visivelmente decepcionado. Mais tarde, Shu rompe a nebulosa da alma de seu mapa celestial pela segunda vez, e finalmente desbloqueia um manto de aura azul brilhante que cobre todo o seu corpo, oferecendo proteção absoluta contra qualquer lesão.
Mais ou menos nessa mesma época, Xiaoyu também rompe a primeira camada da nebulosa da alma dela, despertando assim suas habilidades de necromante, e faz questão de mostrar seus novos poderes ao irmão quando acorda, trazendo uma formiga morta de volta à vida para ser sua serva zumbi. Intrigado, Shu pergunta se ela consegue invocar mais de um animal morto por vez, e Xiaoyu corre pra fora, toda animada, para tentar invocar mais algumas formigas mortas, apenas para no fim das contas, perceber que ainda só consegue invocar uma. Sabendo disso, Shu sugere que ela tente invocar outro animal, e Xiaoyu, sem o menor esforço, invoca um pássaro que havia acabado de falecer. Em seguida, ele pergunta a ela por quanto tempo ela consegue controlar seus animais zumbis. Mas Xiaoyu lhe diz que não há limite de tempo, já que eles consomem pouquíssima energia do buraco negro. Dito isso, Xiaoyu então sugere que eles tentem invocar humanos mortos no cemitério, mas depois de ver o quão aterrorizantes os fantasmas de filmes de assombração podem ser, Shu diz a ela para tentar outra coisa. Eventualmente, Shu leva sua irmãzinha a um chiqueiro e a força para aprender a anatomia de um porco, para que ela possa invocá-lo direitinho da próxima vez. Embora Xiaoyu esteja bem relutante em aprender a invocar um animal tão esquisito, ela ainda consegue invocar um porco morto quando eles chegam em casa. Para testar a semelhança do porco com um de verdade, Shu o abre para ver sangue preto escorrendo. E então o esfaqueia até sua segunda morte com seu cão cadáver, acumulando um monte de pontos de emoção negativa da ira e da raiva de Xiaoyu. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Shu descobre pelas notícias que os suspeitos do assalto a banco ocorrido mais cedo estão fugindo em direção à cidade, e já assassinaram 3 pessoas em sua fúria. Não muito depois de ouvirem a notícia, ele e Xiaoyu começam a sentir uma aura negativa pairando sobre a vizinhança deles. Então, para rastrear a origem da aura, Shu ativa seu manto de aura azul e pula por alguns telhados com Xiaoyu, até que encontrem os 3 assaltantes de banco em uma ponte, lutando contra Fei e alguns de seus capangas. Enquanto eles ficam de boa observando a briga, o líder de nível D dos assaltantes, Hao, faz um de seus homens disparar várias bolas de fogo contra Fei. Mas quando Fei os deflete, ele pula sobre ele e o agarra, lutando como se fosse o Coringa. A princípio, Fei consegue defender os socos do sujeito, mas como Hao é um despertador do tipo poder, ele é facilmente dominado e recua para pedir reforços, sem pensar 2 vezes. Vendo isso, outro assaltante transforma a estrada em um pavimento super escorregadio, quase uma pista de patinação, para detê-lo, mas antes que consigam alcançá-lo, os colegas de Fei aparecem para dar-lhe cobertura. Com ambos os lados agora em pé de igualdade, Fei incendeia uma substância escondida que ele havia colocado nos casacos dos 2 assaltantes menores mais cedo e explode os 2 em cheio. Em seguida, 2 dos capangas de Fei correm para dentro da fumaça para dar cabo de Hao e dos outros, sem a menor ideia de que aquilo era uma armadilha gigantesca. No exato momento em que entram na fumaça, uma segunda explosão acontece, ceifando a vida de ambos, e Hao e seus comparsas recuam imediatamente depois, sem olhar para trás. Enquanto a polícia os persegue, Shu manda Xiaoyu de volta para casa para mantê-la em segurança, e então segue os carros até que cheguem ao esconderijo dos assaltantes, que por coincidência é um prédio abandonado. Enquanto a polícia se infiltra no edifício, os outros 2 assaltantes sugerem ao seu líder que eles simplesmente se rendam para, quem sabe, permanecerem vivos. Mas como eles já assassinaram 2 dos homens de Fei, ele lhes diz que não há como arriscar. Com o tempo se esgotando rapidamente, Hao lhes conta sobre uma zona segura nas montanhas e então promete tirá-los de lá em segurança, no momento exato. Após esperar por mais alguns minutos, Hao nocauteia seus 2 capangas, então ele rompe de seu esconderijo, alertando a equipe policial e dispara em direção aos becos. Para detê-lo, Fei e seus colegas perseguem o sujeito e o esfaqueiam no estômago com uma técnica de espada de sangue de despertador. No entanto, assim que estão prestes a dar o golpe final, eles avistam Shu, coberto por seu manto de aura azul, de boa, relaxando numa barra de ferro acima deles, e o atacam. Enquanto a segunda rodada da batalha se inicia, Shu brinca com os subordinados de Fei, como se tivessem sido treinados por ninguém, enquanto Fei, que não conseguiu reconhecer Shu por causa de seu manto, continua lutando contra o líder ferido. Apesar de sua lesão sangrenta, Hao oferece uma boa resistência contra os subordinados de Fei, enquanto ao mesmo tempo se certifica de não sangrar demais. Aproximando-se do fim de todo o calvário, Shu leva sua luta para uma fina barra de aço e facilmente derruba as 2 mulheres que o enfrentam. Mas no exato momento em que Hao está prestes a assassinar um dos homens que o combatem, Fei se junta à batalha e explode o lugar inteiro, sem dó nem piedade. Após a explosão, Hao joga um tanque de gás em sua direção, e Fei, pensando que era uma arma, acidentalmente o incendeia. Em questão de segundos, uma segunda explosão acontece, mas desta vez ela nocauteia Fei e o resto de seus colegas, deixando apenas Shu de pé. Em seguida, o arrogante bufão do assaltante decide enfrentar Shu em vez de simplesmente fugir. Mas no exato momento em que ele estende o punho para socá-lo, Shu se energiza usando o poder de seu cão cadáver e choca os punhos com ele, num embate brutal. A onda de choque resultante envia uma poderosa e devastadora onda de força para o corpo de Hao, quebrando cada mísero osso por dentro e o matando no processo. Mas, para evitar se expor ainda mais, Shu corre de volta para casa, o mais rápido que pode. Lá, ele sugere que ele e Xiaoyu explorem os becos ao redor dos prédios abandonados em busca de quaisquer novas almas que ela possa coletar, e Xiaoyu, embora relutante, concorda com a ideia, então eles logo partem. Chegando ao local, Shu pede para Xiaoyu escanear toda a área com seu pardal, procurando por qualquer sinal dos assaltantes. Assim que ela relata que não há nenhum sinal, ele coloca seu manto de aura azul, caminha até o local exato onde os assaltantes morreram, observa-o atentamente e manda uma mensagem para Xiaoyu aparecer depois de confirmar que está tudo seguro.
Depois que ela chega, Xiaoyu escaneia o local, sente as almas dos 3 assaltantes ainda pairando por ali, e informa Shu sobre isso. Ouvindo isso, Shu diz a ela para absorver a alma de Hao, e quando ela o faz, ele a instrui a invocá-la. Infelizmente, Xiao não consegue fazer isso porque está completamente exausta de tanta correria. Mas como tudo o que ela precisa é de apenas um dia para recuperar suas forças, Shu decide levá-la a um quiosque noturno bem baratinho ali na esquina para comer e celebrar a grande vitória deles. Chegando lá, Xiao enfia a cara na comida como um porco, sem a menor cerimônia. Mas enquanto ela está nessa, Shu a adverte para sempre manter seus novos poderes de necromante em segredo e garantir que ela não solte do nada a alma que capturou mais cedo. Quando Xiaoyu ainda o ignora, Shu imagina que ela talvez não esteja feliz morando com ele. Então, ele lhe diz que a enviará de volta ao orfanato em breve, e Xiaoyu no mesmo instante desaba em lágrimas. Enquanto ela implora a Shu para deixá-la ficar com ele, Shu relembra todas as memórias dolorosas que compartilhou com ela no passado, e não apenas decide mantê-la como sua família, mas também promete que em breve comprará uma casa só deles, um lar de verdade. Feliz em ouvir isso, Xiaoyu segura a mão de Shu, e enquanto eles terminam a refeição, a dupla promete sempre estar lá um para o outro, aconteça o que acontecer. Mais tarde naquela noite, Ting, Shi e alguns outros membros da Rede Celestial realizam uma reunião para discutir as consequências da batalha com o assaltante de nível D. Durante a reunião, ela fala sobre o sujeito misterioso no manto azul que assassinou o assaltante que Fei não conseguiu capturar, e então diz a Ting que o tal cara permaneceu completamente fora do radar até agora. A princípio, eles imaginam que a pessoa fosse Lee. Mas depois de investigar os movimentos do sujeito misterioso, a partir de uma gravação de vídeo da batalha, eles percebem que ele pode ser, na verdade, mais forte que o próprio Lee. Dito isso, ela encoraja todos à mesa a fazer um esforço para se lembrar e ver se há algum legado que eles, porventura, deixaram para trás. Mas dada a raridade de se encontrar alguém tão habilidoso, Ting lhe diz que o sujeito deles não é da Rede Celestial, de jeito nenhum. Dito isso, um dos executivos de alto escalão na reunião, Ishi, se levanta, lembra Ting que a próxima ruína se abrirá na cidade de Lu, que por acaso é onde Shu mora, e solicita permissão para ir investigar esse sujeito misterioso. Ao alertar o sujeito para operar em total silêncio, Ting lhe concede permissão e encerra a reunião. Em seguida, Ishi pergunta a Shi sobre o poder desse sujeito misterioso, e Shi lhe diz que tem certeza absoluta de que o cara, apesar de ser mais jovem, vai dar uma surra daquelas nele. Na manhã seguinte, Shu retorna ao seu glorioso negócio de venda de tofu fedorento. Depois de vender seu primeiro lote em questão de minutos, ele fica um tanto triste porque, desde que as pessoas se acostumaram com o cheiro peculiar, ele não tem conseguido acumular pontos de emoção negativa suficientes delas. Para resolver essa questão, ele vende as próximas 50 tigelas de tofu e então começa a trollar os próximos clientes, o que, para sua surpresa, lhe rende muito mais pontos de emoção negativa do que o habitual. Mais tarde naquela noite, enquanto Lake Z sai sorrateiramente de sua própria casa para uma missão secreta, Xiaoyu finalmente consegue invocar o espírito de Hao para ser sua serva zumbi. Animada, ela corre para o quarto de Shu para exibir sua melhoria, mas no exato momento em que ele abre a porta, ela lhe dá um susto de pular. Ao ver o zumbi, Shu tranca todo o seu quarto e o estuda em silêncio por mais alguns segundos, completamente chocado. Então ele pergunta a Xiaoyu se ela consegue controlar o fantasma, e ela o assegura de que pode fazer isso com a maior facilidade. Após a breve conversa, Xiaoyu então revela que também desenvolveu a habilidade de ver as últimas memórias de Hao antes de ele morrer, e a julgar pelo que ela viu até agora, ela conta a Shu que sabe que eles enterraram o dinheiro no topo da montanha, lá nos subúrbios do sul. Dito isso, ela então sugere que ambos desenterrem o dinheiro para uso pessoal, mas o senhor certinho Shu lhe diz que eles não podem fazer isso, pois assim atrairiam atenção demais para si mesmos. Entristecida com a situação, Xiaoyu lembra que eles poderiam comprar a casa dos sonhos com aquele dinheiro, mas quando Shu promete comprar a casa do jeito certo, ela para de chorar e vai dormir, mais tranquila. Pouco depois, Shu retorna à sua cama, verifica um folheto de anúncio imobiliário e então vasculha o mercado negro online em busca de coisas que ele possa vender para conseguir um dinheiro rápido. No dia seguinte na escola, Shu fica de boa com Jiang e pergunta se ele ouviu alguma notícia sobre o que os assaltantes do dia anterior deixaram para trás. Em resposta, Jiang lhe solta um jargão metafísico sobre o despertar em massa, chamando-o de renascimento do espírito, e de alguma forma, ligando-o à antimatéria que afeta tanto plantas quanto animais. Uma loucura total. Em meio a todo aquele papo, Shu pergunta a Jiang se algum bem intelectual vende facilmente no mercado negro, e Jiang lhe informa que as pedras espirituais que estão sendo distribuídas na aula de Dao Yuan valem uma quantia considerável, viu? Cerca de uma hora depois, o diretor da escola de Shu reúne todos os alunos no campo de esportes para testemunhar a cerimônia de posse do novo diretor da escola, o gordo e bem desagradável Ishi. Depois de fazer os alunos esperarem no calor escaldante por longos 30 minutos, Ishi finalmente chega com Fei em um carro de polícia, parecendo literalmente um cocô de cachorro. Mas quando ele avista o diretor no portão, explica que foi garimpar o dinheiro dos assaltantes do dia anterior com seus amigos e acabou sendo pego pela polícia. Agora que está fora de problemas, Ishi entra na escola, mas enquanto caminha em direção ao pódio, Shu o reconhece instantaneamente como um despertador de nível B de alto escalão da Rede Celestial, sem sombra de dúvidas. Naquele exato momento, Ishi também sente alguém avaliando suas habilidades, então ele encara a multidão de alunos, na esperança de encontrar essa pessoa, mas Shu, esperto que só ele, esconde o rosto. Depois de procurar por mais alguns segundos e não encontrar absolutamente ninguém, Ishi sobe ao pódio, faz um discurso de introdução bem meia boca e dispensa a todos, sem cerimônia.
Mais tarde naquela noite, Ishi comanda a aula especial de Dao Yuan junto com Fei, e após se apresentar, exibe aos alunos uma gravação em vídeo dos assaltantes e de suas batalhas contra Fei e seus homens. Na sequência, ele fala sobre o misterioso Rank Si que derrotou Hao, conta a eles sobre as impressionantes habilidades de esgrima do sujeito e insiste para que os alunos o notifiquem ou a Fei caso percebam alguém agindo de forma suspeita. Fiquem de olho. Com isso dito, Ishi e Fei então prosseguem explicando o novo sistema de distribuição de pedras espirituais, bem como a tão aguardada viagem escolar que farão em breve à montanha Baiming para explorar a ruína que acabou de surgir no país e encerram a aula logo em seguida. Momentos depois, enquanto os outros alunos voltam para casa, Shu puxa Jiang para um canto bem discreto ali perto da escola, apresenta 2 pedras espirituais a ele e então pergunta quanto ele conseguiria vender uma única pedra espiritual no mercado negro. A princípio, Jiang pergunta onde ele encontrou 2 pedras espirituais tão aleatórias, já que o suprimento delas é estritamente controlado pela rede celestial. Mas quando Shu o incita a não se preocupar com essa questão, ele lhe diz que cada pedra pode custar a bagatela de até 100 mil yuans. Chocado, Shu implora Jiang para espalhar a notícia de que ele tem 2 à venda por 120 mil yuans. Mas no exato momento em que Jiang liga para um de seus contatos, ele encontra um comprador disposto a pagar nada menos que 240 mil yuans pelas 2, e então pede a Shu o número de sua conta bancária. Surpreso com a rapidez com que tudo aconteceu, Shu entrega a Jiang as 2 pedras espirituais e o incita a cuidar da venda primeiro, para que ele possa enviar o número de sua conta bancária mais tarde. Com isso resolvido, Shu se despede de Jiang e começa sua caminhada de volta para casa, com um sorriso no rosto. Mais ou menos nessa mesma época, a pequena Xiaoyu continua a frustrar Li, mas enquanto Li a repreende por ser uma dor de cabeça ambulante, literalmente, Lin aparece com uma tigela de batatas vermelhas cozidas no vapor e as serve a ela, com carinho. Enquanto ela mastiga as batatas, Li flagra Ishi esgueirando-se pelo seu quintal. Então ele o chama e exige saber, na lata, o que ele está fazendo ali. Inicialmente, Ishi mente que estava apenas tentando entregar uns remédios. Mas quando Li o confronta sobre seu papo furado, o gordo cede sob 0 pressão e lhe conta sobre o misterioso despertador de nível C que ele está investigando atualmente. É verdade que Li não se importa muito com o sujeito misterioso, afinal, ele é problema da rede celestial. Mas quando Ishi menciona que ele sabe usar uma espada, Li de repente percebe o que realmente está em jogo ali. Com uma carranca no rosto, ele diz a Ishi que o Rank C não é de sua fundação, e Ishi, após concordar com ele, vai embora. Mais tarde naquela noite, enquanto Li reflete sobre esse misterioso espadachim Rank C, Shu retorna para casa. Entrega a Xiaoyu o novo telefone que acabou de comprar para ela, e lhe diz que vai comprar a casa que eles estão alugando atualmente, diretamente do proprietário no dia seguinte. Nos primeiros segundos de ouvir essa notícia, Xiaoyu congela, quase como se estivesse num sonho, mas quando a ficha finalmente cai, ela abraça Shu e chora de soluçar, sem parar. Depois disso, Shu a coloca na cama e passa o resto da noite explorando seu mapa celestial, mas enquanto ele acumula XP para se tornar um despertador de nível C, Xiaoyu, por outro lado, tem ainda mais escuridão infundida em seu sistema, o que é bem preocupante. Na manhã seguinte, Ishi se aproxima do nada do quiosque de tofu fedorento de Shu e pede para comprar algumas de suas amostras. No entanto, quando ele reconhece Shu como um aluno de sua aula de Dao Yuan, ele começa a exigir que Shu lhe dê tofu de graça em troca de sua proteção. Que cara de pau. Nesse ponto, o vizinho da barraca de Shu confronta o sujeito e o acusa de extorquir um órfão, na maior cara dura. Mas para evitar parecer o vilão da história, Ishi paga Shu integralmente e sai com sua tigela de tofu. Mais tarde naquela noite, Shu compra a casa deles, conforme prometido. Mas depois de sua aula noturna de Dao Yuan, Ishi liga e o lembra sobre a viagem escolar à ruína. Com o tempo se esgotando rapidamente, Shu manda uma mensagem para Xiaoyu dizendo que ficará fora por alguns dias e dispara para o ponto de ônibus. No caminho para a ruína, os outros colegas de Shu ficam um tanto assustados, achando que estão sendo levados para a morte certa. Mas quando Shu pergunta a Jiang o que ele pensa, Jiang o assegura de que eles estão lá apenas para proteger o território, enquanto os superiores exploram a ruína por conta própria. Percebendo que ele está certo, Shu então pede a Jiang para explicar, afinal, o que são essas tais ruínas. E Jiang começa dizendo a ele que são cavernas bem estranhas, deixadas na Terra por uma civilização alienígena após a grande mudança atmosférica que deu origem aos despertadores. Onde quer que uma apareça, dizem por aí que mestres e cultivadores de todos os cantos lutam pelo infame olho da formação, que é considerado o item mais valioso em uma ruína, e às vezes chegam a se massacrar para conseguir obtê-lo. Já que esta é a única ruína que apareceu em todo o país deles, Shu repreende os veteranos por deixá-los completamente no escuro, mas Jiang lhe diz que eles podem estar fazendo isso justamente para mantê-los calmos. Momentos depois, todos chegam ao acampamento da montanha Baiming e fazem fila para um rápido briefing de Fei antes de se instalarem de vez. Depois de lhes dizer o verdadeiro motivo de estarem ali, que é para aprenderem na prática, ele os adverte para nunca, jamais, falarem da operação ou do treinamento para mais ninguém, sob pena de serem levados à corte marcial. Após seu discurso, Fei os dispensa, e Shu e seus colegas pegam um monte de comida do cozinheiro do acampamento famintos. Momentos depois, enquanto todos desfrutam do jantar em um acampamento separado, um brutamontes com síndrome de protagonista aparece e de forma bem rude impõe sua presença. Ele pisa na comida dos outros e exige um banco extra para acomodar seus 300 quilos. Mas no exato momento em que ele consegue um banco, Shu repara suas células cerebrais defeituosas com um tapa de mão aberta daqueles, bem no meio da cara. Isso causa um tremendo alvoroço entre os alunos, mas quando Fei aparece e percebe que Shu foi o responsável por aquilo, ele simplesmente carrega o gordo idiota para longe e permite que o jantar continue em paz, sem mais confusão.
Por volta da meia-noite, Shu sai sorrateiramente de seu acampamento de prática de meditação para tomar um ar fresco, mas ao chegar lá, ele encontra Ishii olhando fixamente para a montanha Baiming. O ignora completamente e testa o ar para ver se é possível cultivar pontos de emoção negativa sem precisar praticar meditação como os outros alunos. No exato momento em que ele descobre que pode, Shu volta para o acampamento e faz o seu melhor e um pouco mais para frustrar Liu, seu arqui-inimigo declarado, assim ele consegue cultivar o máximo de pontos de emoção negativa que puder, sem dó. No começo, Liu tenta ignorá-lo para focar no treino, mas quando Shu não para de tagarelar, ele simplesmente desiste. Na manhã seguinte, Shu compra 9 frutas celestiais com os pontos de emoção negativa que ganhou do Liu, e pega o celular para ligar para Xiaoyu, só para perceber que não tem sinal nenhum. Shu surtaria, mas como sabe que a Xiaoyu é um pouco mais madura, ele esquece a ligação e foca em tomar café. Minutos depois, enquanto tomam café, Jiang, que viu Shu perturbando Lu na noite anterior, pergunta por que ele está sempre pegando no pé dele. E Shu diz que é tudo porque o bobão arrogante perdeu para ele 2 vezes numa queda de braço. Depois do café, Shu passa o dia inteiro tirando Liu do sério, então ao anoitecer, Liu corre para um penhasco e se instala lá, na esperança de meditar em paz. Infelizmente, no momento em que ele volta a meditar, Shu surge do nada e continua a atormentá-lo até ele desistir. Na manhã seguinte, Shu transporta sua alma para o mapa celestial e usa as 9 frutas celestiais que comprou antes para aprimorar sua manto de aura azul para um nível superior. Depois disso, ele volta à realidade e caminha de volta ao acampamento para pegar a fila do café. Mas logo Blue aparece e começa a provocar o Shu sobre sua patente de novo. Em vez de reagir às provocações do idiota, Shu sugere que eles resolvam as diferenças em outra queda de braço. A essa altura, uma multidão já se formava ao redor deles. Então, para evitar a vergonha eterna que vem com a derrota, Liu diz ao Shu para lutar com ele. No entanto, antes mesmo que eles pudessem lutar, Fei aparece e autoriza a competição de queda de braço. Em poucos minutos, ele monta uma tenda para a competição e coloca os dois um contra o outro. Infelizmente, no momento em que a competição começa, Shu vence Lu facilmente, e nesse ponto, Lu começa a duvidar da própria realidade. Impressionado com sua força, Fei decide competir com Shu, mas Shu ainda o vence. Cerca de 1 hora depois da queda de braço, Shu e Jiang notam uma névoa estranha se aproximando do acampamento deles vinda das montanhas. No começo, eles acham que é normal, mas quando a névoa continua se aproximando perigosamente do acampamento, percebem que é o infame portal que suga e prende todo mundo dentro da ruína até que seja limpo. Com o tempo se esgotando, Fei e os outros oficiais fazem uma transmissão de emergência pelos alto-falantes, ordenando que todos saiam da montanha o mais rápido possível, mas infelizmente já é tarde demais, porque a névoa acaba engolindo e mandando todos, incluindo Shu e Jiang, para a ruína. Depois de um pouso de revirar o estômago, Shu acorda e se vê num deserto dentro da ruína. No entanto, enquanto explora o lugar, um esqueleto zumbi o ataca com um machado de batalha. Shu faz o possível para desviar dos golpes do esqueleto, mas no momento em que vê uma abertura, ele pega o machado do esqueleto e esmaga a cabeça dele, matando-o. Enquanto ele continua explorando a ruína, um monte de outros esqueletos surgem do chão para vingar o amigo querido. Mas logo, um grupo de outros estudantes se aproxima e o aconselha a ficar o mais longe possível dos esqueletos. Nesse instante, um dos estudantes é atacado e morto por um esqueleto. Então, para proteger os outros, Shu enfrenta sozinho todo o exército de esqueletos e mata todos eles enquanto os outros assistem. Depois de derrotar todos os esqueletos, Shu volta para os outros estudantes, dá instruções de como evitar esqueletos em breve, larga o machado e sai para continuar explorando a ruína. Logo, ele encontra outro grupo de esqueletos zumbis, os aniquila e corre para encontrar um lugar para acampar antes que a noite caia. Dado o quão fortes esses zumbis podem ser à noite, Shu sabe que precisa encontrar um lugar com uma vista ampla, como o topo de uma montanha, então ele corre em direção à montanha mais próxima. No caminho, ele avista um sinalizador vermelho voando pelo céu e o derruba para observar. No entanto, quando chega ao local onde o sinalizador caiu, ele encontra um estudante loiro de Daoyuan de outra cidade chamado Chang, parado por perto segurando uma pistola de sinalização e o encarando com um olhar confuso. Enquanto Shu se pergunta quem poderia ser esse cara estranho, é revelado que Chang é na verdade um espião de outra cidade enviado às ruínas para roubar o olho da formação, e que atirar com a pistola de sinalização era sua forma de se encontrar com seus colegas espiões na área. Agora que seu plano falhou, Chang se apresenta calmamente ao Shu e pede que ele faça o mesmo. No começo, Shu se apresenta como Lu Li, no que Chang acredita, mas no momento em que ele menciona que é da mesma cidade que Chang, ambos ficam confusos, e a tensão aumenta. Para não queimar a própria capa, Chang muda rapidamente de assunto e pede para ver a espada enferrujada que Shu está segurando. Mas quando Shu se recusa a dar-lhe explodir a espada, ele decide ir embora para se juntar aos outros colegas, e Shu o segue para continuar trollando-o por mais pontos de emoção negativa. Não muito depois, a dupla se depara com um pedaço de terra cheio de esqueletos zumbis e logo fica cercada. Enquanto os esqueletos surgem do chão, Chang sai correndo e Shu o segue de perto.
Logo, ele pede ao Shu para lhe dar sua espada enferrujada para que possa massacrar os zumbis que os perseguem com ela. Mas Shu mantém a espada só para trollá-lo e farmar mais pontos de emoção negativa. Eventualmente, Shu abandona Chang no meio dos zumbis, mas apesar disso, Chang os destrói facilmente e continua correndo até alcançar Shu. Ao chegar perto de Shu, Chang exige saber por que Shu o deixou com os zumbis para morrer. E Shu engana o idiota sem cérebro fingindo ser burro até que ele acredite. Depois de resolver o mal-entendido, a dupla encontra um lugar adequado para acampar pela noite. Mas antes de dormir, Shu trolla Chang fingindo meditar por alguns segundos e depois dá um susto nele quando ele tenta passar a perna, ganhando mais alguns pontos de emoção negativa. Na manhã seguinte, Shu fica com um pouco de fome, então ele deixa Chang para ir a um canto e pede uma tigela de tofu fedorento pela interface do seu sistema. Depois de algumas mordidas, ele volta ao acampamento, e Chang, chocado ao vê-lo carregando uma tigela fumegante de tofu fedorento, exige saber como ele conseguiu. Em vez de responder à pergunta, Shu o ignora e continua provocando o coitado com um monte de informações inúteis até que Chang explode. Recusando-se a aguentar mais bobagens dele, Chang desfere um golpe fatal em Shu, mas Shu o bloqueia imediatamente e eles entram numa briga séria. Nos próximos minutos, Chang luta desesperadamente contra Shu, procurando aberturas em sua defesa para desferir um golpe fatal, enquanto Shu desvia de todos os ataques e causa alguns ferimentos em Chang. Em certo ponto da luta, eles fazem uma pausa. No entanto, no momento em que Chang avança sobre ele para continuar a luta, Shu continua bloqueando e desferindo mais golpes. Nesse instante, Chang leva a melhor e arranca a espada enferrujada da mão de Shu. Mas assim que ele está prestes a dar o golpe final, Shu se posiciona atrás dele, invoca seu cão cadáver e esfaqueia Chang bem no peito. Em segundos, Chang morre e Shu, ao aceitar o fato de que agora é um assassino, parte depois de pegar sua espada enferrujada para continuar explorando. 2 dias depois, ele encontra uma enorme macieira que abriga um grande número de esquilos e colhe um monte de maçãs para mastigar quando chegar a um local seguro. Assim que os esquilos o veem roubando as preciosas maçãs, eles atiram pedras nele, e Shu foge com as poucas frutas que conseguiu colher. Algumas horas depois, ele faz uma pausa de toda aquela corrida e tenta descobrir onde está. Dado o quão grande a ruína realmente é, Shu imagina que os olhos da formação devem estar no centro. No entanto, para chegar lá, ele tem que refazer todos os seus passos desde o começo. Dito isso, Shu se levanta para começar sua jornada de volta ao ponto onde ele surgiu, mas nesse instante, uma matilha de lobos demoníacos o ataca e o persegue de volta até a macieira de antes. Com medo da própria vida, Shu corre o mais rápido que pode para despistar os lobos, mas em certo ponto, um dos lobos o alcança e morde seu braço. Para estancar o sangramento, Shu compra rapidamente uma fruta celestial e a come. No entanto, quando o sangramento não para, ele percebe que está completamente ferrado e continua correndo a noite toda até evoluir, tornando-se muito mais rápido e forte. Com essa nova melhoria, Shu acelera, despista a matilha inteira num piscar de olhos e continua correndo, só parando quando se encontra num desfiladeiro com os estudantes que ele protegeu no começo. No momento em que o reconhecem, os covardes sem espinha perguntam se ele voltou com reforços e Shu diz que não. Decepcionados, eles o encaram com raiva, imaginando como ele conseguiu sobreviver ao deserto hostil por 2 dias, sozinho, mas Shu apenas os ignora e se espreguiça um pouco para descansar. Não muito depois, ele fica curioso e pergunta aos estudantes por que restam tão poucos deles, mas a única garota do grupo diz que é porque outro grupo de zumbis comeu mais deles logo depois que ele partiu. Ouvindo isso, ele então pergunta sobre a alimentação deles, e todos lhe dizem que não comem há 3 dias. Em vez de dar-lhes algumas das maçãs que colheu, ele as come bem na frente deles, tudo só para trollá-los, e dá instruções de como conseguir mais para si mesmos. Em certo ponto, a garota tenta pegar uma mordida dele, mas quando Shu se recusa a deixá-la comer, os outros estudantes ficam com raiva e decidem roubar a comida dele juntos. Logo, um fracote inútil caminha em direção a Shu com um machado de batalha e exige que ele entregue a comida. No entanto, para evitar machucá-los, Shu simplesmente os entedia até a morte com informações estúpidas, o que lhe rende alguns milhares de pontos de emoção negativa e ele vai embora logo depois de arrancar um machado de batalha deles. Algumas horas depois, enquanto Shu explora a ruína, um zumbi de cavalaria o avista andando e o ataca com sua lança. Sentindo o perigo, Shu segura a lança por alguns segundos, ganhando alguns pontos de emoção negativa. E assim que o zumbi de cavalaria se cansa, ele a arranca da mão dele. Logo depois, mais 8 zumbis de cavalaria, incluindo o general deles, se aproximam. Mas Shu sabe que o terreno não o deixará lutar direito ainda, então ele sobe uma colina próxima para escapar. Vendo isso, o general zumbi manda seus arqueiros atirarem dezenas de flechas nele, mas devido à absurda armadura de enredo de protagonista do Shu, nenhuma sequer o toca. Depois de tentar e falhar em pegar Shu mais algumas vezes, o general zumbi desiste e vai embora com seus homens.
Com eles longe, Shu recupera a lança do primeiro zumbi de cavalaria, a infunde com energia espiritual e continua procurando pelo olho da formação. Uma hora depois, cerca de 7 despertos de nível C da equipe de Fei avistam o mesmo general zumbi de cavalaria e seu exército marchando em direção a eles e ficam um pouco assustados. Vendo que suas balas não funcionam contra eles, um dos despertos, Bai, instrui seu batedor a encontrar o general antes que ataquem, para que possam massacrá-lo e desmantelar o grupo inteiro. Ao observar os zumbis por alguns segundos, o batedor identifica o único que parece diferente, que é o mesmo zumbi cuja lança Shu roubou antes, e chama o líder. Vendo isso, outro oficial sugere que eles podem estar cometendo um erro, especialmente julgando o quão facilmente exposto esse suposto líder está. Mas como não podem recuar agora, Bai o ignora e instrui seu atirador a encontrar um melhor ponto de observação para dar um tiro. Assim que o atirador está bem posicionado, ele dá o tiro e acerta uma bala na cabeça do zumbi. No momento em que o zumbi cai, todos se alegram pensando que venceram, mas apenas segundos depois, o general de cavalaria avança e manda seus arqueiros atirarem flechas neles. Com medo da própria vida, todos recuam para a beira de um desfiladeiro e relaxam para discutir o próximo passo. Logo, alguém avista Shu pendurado do outro lado do penhasco do desfiladeiro, esperando silenciosamente que os zumbis de cavalaria próximos caiam em sua armadilha, e informa aos outros. Quando o avistam, Bai, pensando que ele é apenas um estudante comum de Dao Yuan que está preso e em perigo, imediatamente dá ordens aos seus outros homens para ajudá-lo. No entanto, antes que eles movessem um dedo para ajudar, Shu rouba outra lança do zumbi, sobe de volta para o lado oposto do desfiladeiro e vai embora. Chocados com seu atletismo, Bai e seus colegas quebram a cabeça para tentar descobrir quem esse cara realmente é. Mas assim que estão prestes a desistir, um dos estudantes de Dao Yuan que viajava com eles lhes diz que o cara é o idiota da turma deles, Lu Shu. Horas depois, o general zumbi e seu exército cercam Shu, mas no momento em que o atacam, Shu infunde todas as armas com sua energia espiritual e derrota facilmente todos os peixes pequenos. Imediatamente depois, o general zumbi e outros dois o atacam de direções opostas. No entanto, depois de desviar dos ataques do general, Shu elimina um dos peixes pequenos com sua lança e enfrenta o general numa batalha de combate mortal. Durante a primeira metade da batalha final, o segundo peixe pequeno, um arqueiro, interrompe a batalha, mas Shu esmaga a cabeça dele no chão, destruindo-o, e finalmente derrota o general zumbi. Minutos depois, Bai, seus colegas e o resto dos estudantes de Dao Yuan procuram Shu na ruína, e logo começam a se perguntar se o cara já chegou ao centro da ruína. Como não podem ter tanta certeza, eles continuam rastreando até chegarem ao local da batalha onde Shu derrotou o general zumbi e seu exército, e analisam as consequências, só para perceber que ele é muito mais forte do que pensavam. Enquanto estão nisso, um de seus batedores corre para relatar mais 9 cavaleiros zumbis, avistados perto da entrada do núcleo da ruína, que agora estão perseguindo alguém, e quase instantaneamente Bai elabora uma estratégia de batalha eficaz, que ele e seus colegas usarão para derrotar os cavaleiros. Logo depois de colher todas as lanças dos zumbis que acabou de matar, Shu sobe até uma saliência na montanha e verifica todos os pontos de emoção negativa que adquiriu por irritar os zumbis e os lobos em tão pouco tempo. Depois disso, ele compra uma fruta celestial com parte do dinheiro, a come e reabastece toda a energia espiritual que gastou lutando contra o general zumbi antes. Mais ou menos na mesma hora, Bai e seus colegas sobem uma colina e observam a segunda onda de zumbis de cavalaria se aproximando da localização deles. No entanto, assim que estão prestes a atacar os zumbis, lanças misteriosas de aura roxa caem do céu e destroem cerca de 3 deles. Quando Shu aparece, Bai, seus colegas e até os outros estudantes correm para ajudá-lo, mas para a surpresa total deles, Shu acaba derrotando o exército inteiro, incluindo o general zumbi, tudo sem a ajuda deles. Após sua vitória, Shu reivindica a posse de todos os despojos da batalha e proíbe Bai e seu pessoal de sequer se aproximarem deles. Para evitar problemas, Bai diz que não está interessado em roubar as coisas dele, e então pergunta a Shu por que ele está juntando tantas armas se claramente não pode usar tudo. Em vez de responder a pergunta, Shu ignora Bai e monta uma barraca temporária para vender todas as lanças, armaduras e espadas que coletou até agora. Depois disso, ele oferece seus produtos aos estudantes e oficiais desesperados só para perceber que a maioria deles está lisa, sem um tostão e sem neurônios. Para resolver essa questão, Shu decide trocar as armas por joias e itens valiosos, e em segundos de ter essa ideia, ele vende uma espada zumbi insignificante e recebe um relógio mecânico de 12.000 yuans em troca. Ao notar como a troca toda é fluida, outros oficiais correm em direção a ele e oferecem seus colares de ouro, relógios, pulseiras e até cintos, tudo só para colocar as mãos em armas defeituosas que não são tão resistentes. Enquanto isso, Shu lhes dá o que querem sem se importar com nada e ainda extorque um dinheiro extra e pontos de emoção negativa de seus colegas, virando um aspirante a Elon Musk da Shopee. Logo depois, o grupo continua a jornada por um desfiladeiro estreito por várias horas para chegar ao centro da ruína.
À medida que se aproximam do centro, a temperatura cai drasticamente, mas apesar disso, todos avançam. Logo, Shu e Bai entram numa discussão sobre os sacrifícios que alguns membros da Rede Celestial fizeram para garantir que os estudantes ficassem ilesos. Enquanto Shu pensa que é apenas uma perda de tempo proteger esses patéticos caçadores de atenção, Bai lhe diz que eles realmente valem a pena ser protegidos. Horas depois, quando escurece, Shu e o resto de seu grupo pausam a jornada e acampam em um certo ponto dentro do desfiladeiro para descansar. Nesse meio tempo, Shu percebe Bai e seus colegas compartilhando os últimos suprimentos que têm só para se manterem vivos, então ele sente pena deles e compartilha algumas das frutas de maçã especiais que pegou antes para reabastecer a energia deles. Ao cortar e comer as fatias da fruta de maçã, Bai e sua equipe sentem uma onda repentina de energia entrando em seu sistema, e agradecem a Shu por salvá-los. Vendo isso, os estudantes de Daoyuan se aproximam de Shu e imploram por sua parte da fruta de maçã especial. No começo, Shu se recusa a dar de graça, mas quando um cara entrega seu relógio caro em troca, Shu compartilha feliz. Cerca de 1 hora depois, a temperatura cai ainda mais e logo um grupo de ghouls flutuantes ataca o acampamento deles. Enquanto Bai e os outros formam uma linha de defesa, Shu reconhece que esses ghouls são bem parecidos com os zumbis de Xiaoyu e revira o cérebro para descobrir uma forma de lutar contra eles. Nesse instante, seu cão cadáver fica animado e empurra contra o peito dele, querendo matá-los. Mas como Shu não pode arriscar ser exposto, ele contém a adaga em seu corpo e acidentalmente espanta os ghouls com seu imenso poder. Com os ghouls afastados, a multidão toda continua percorrendo o desfiladeiro até chegarem ao centro da ruína e se reunirem com outros membros da Rede Celestial. Enquanto exploram o lugar, Shu nota um enorme buraco de 8 metros de largura no chão, enquanto ouve um peixe pequeno da Rede Celestial narrar como Sal, o vilão quieto de antes, salvou sua pele estúpida de um monte de zumbis quando ele estava preso e chorando que nem criança de iPad de última geração. Embora impressionado com as habilidades de Cal, Shu não pensa muito na história, e em vez disso, foca em observar o enorme buraco no chão e também em vender suas armas. Como esperado, Shu vende várias armas para conseguir mais itens chamativos. Mas enquanto ele está nisso, Feio leva ao líder da equipe de expedição deles, Zhang, e o apresenta como um prodígio de sua turma. Sendo um cara tranquilo, Zhang recebe Shu de braços abertos e informa a ele e a Cal, sendo os estudantes que se destacaram dos demais para seguirem sua liderança. Dito isso, Zhang reúne alguns dos superiores na beira do enorme buraco, e então ele envia sua faca mágica espiritual especial, a espada nutridora de sangue do coração, para medir a profundidade do buraco. Alguns segundos depois, ele recolhe a faca, informa seu pessoal que o buraco tem 100 metros de profundidade e que há outro buraco grande dentro dele. Além disso, dado o quão incerto o nível de poder da ruína realmente pode ser, Zhang aconselha que descansem pela noite e comecem a explorar no dia seguinte, e os outros concordam. Mais tarde naquela noite, enquanto Shu mexe nas notificações de pontos de emoção negativa, ele nota 9 nomes estranhos entre as pessoas que o alimentam com pontos de emoção negativa e, após uma investigação mais aprofundada, percebe que esses caras são espiões de outra cidade. Infelizmente, enquanto ele estuda a multidão para observar os espiões, Ye aparece segurando uma macieira especial inteira, completa com dezenas de frutas, e sacode todas as frutas e um esquilo que estava escondido nela. Vendo isso, Shu corre para conversar com Yesi, mas logo Jiang aparece, e Shu muda o foco da conversa para ele. Depois de um papo rápido, ele conta a Jiang sobre seu novo esquema de enriquecimento rápido, vendendo armas, e lhe dá uma de suas lanças como um gesto de boa vontade. Enquanto Jiang examina a lança, um sujeito com uma cara de poucos amigos se aproxima confiante e promete 50 mil yuans fora da ruína se ele lhe der uma daquelas armas. Felizmente, Shu não é bobo nem nada, percebe a mentira na hora e recusa a oferta do cara ali mesmo. Nisso, o sujeito feioso começa a falar um monte de bobagens para provar que não está mentindo. Mas enquanto ele tagarela, Shu recebe uma notificação identificando o cara como um dos espiões da equipe. Em vez de reagir, ele mantém a calma e continua a enrolar até o sujeito ir embora. Pela meia-noite, Shu está verificando o nível de ódio que Xiaoyu desenvolveu por ele nos últimos dias, quando de repente ele nota 8 espiões acordando ao mesmo tempo e pulando no buraco enorme para explorá-lo antes dos outros. Shu deixa um 7 descerem, mas segura o último e o provoca. Ou ele divide o saque em 70/30, ou será denunciado. Para evitar encrenca, o último, que era o sujeito feioso de antes, concorda. Mas quando Shu ainda se recusa a deixá-lo seguir os colegas, ele o ataca. Sentindo o perigo, Shu desvia do ataque facilmente, mas pouco antes do sujeito feioso atacar de novo, ele grita com toda a força para acordar todo mundo e expõe o tolo como um espião querendo roubar o olho da formação só para ele. Em segundos ao ouvir isso, Issei destrói o agressor com um único golpe e instrui Zhang a reunir todo o pessoal forte disponível para começarem a explorar o buraco naquela noite. Jiang fica um pouco desconfiado de que Ichi possa ter um motivo oculto, mas como Ichi ainda é seu chefe, ele acaba reunindo todos os despertos da equipe, de nível D ou superior,
e os informa sobre a missão perigosa que os aguarda. Depois disso, Ieshi se aproxima de Shu num canto e se oferece para ajudar a carregar suas joias brilhantes. No entanto, quando Shu se recusa a entregar suas joias, ele propõe um acordo irrecusável. Promete acesso a todas as futuras ruínas do país, usando seu poder e status, se Shu dividir os lucros de todas as vendas com ele, com 90% para ele e 10% para Shu. Ao ouvir isso, Shu sabe que Ishi está tentando passar a perna nele. Então, em vez de ceder ao comportamento astuto do homem, ele o manipula para dividirem o saque em 50 por 50. E Ichi concorda. Com isso resolvido, Shu guarda todas as joias na jaqueta, amarra-a no pescoço como uma tipóia e se junta aos outros lutadores para descer o buraco. Após aguentar o discurso constrangedor e interminável de Ichi, John pede a um de seus lutadores para criar uma escadaria artificial que os leve em segurança ao fundo. Assim que a escadaria é criada, o pequeno exército de Ieshi forma uma fila única e desce com cuidado. Na descida, todo o espaço ao redor das paredes do buraco brilha em verde, e embora Shu fique bem surpreso com isso, ele continua avançando em silêncio. Segundos depois, uma forte explosão de energia emana do fundo e interrompe o fluxo de todos. Mas, assim que para, Shu e os outros continuam descendo até chegarem ao fundo do buraco. Chegando lá, encontram os corpos de 6 dos 7 espiões sentados eretos em círculo, um deles no meio. E se os investiga em busca de sobreviventes. No entanto, ao perceber que estão todos mortos, ele os deixa e avança com seu exército sem nem notar que algo sinistro está sendo tramado nos bastidores. Após mais alguns minutos de caminhada, todos entram num espaço estranho, decorado com cristais de esmeralda verdes brilhantes e um belo castelo, e são imediatamente trancados lá dentro. Pouco depois, são cercados por um exército de ghouls que os ataca. A princípio Ieshi enfrenta alguns para testar a força deles, mas logo percebe que são apenas perturbações inofensivas. Ele então incita o resto do exército a se divertir destruindo-os. Enquanto a batalha continua, Shu tenta atacar alguns ghouls, mas por algum motivo estranho, eles fogem assim que veem o brilho roxo do seu cão cadáver no peito. Fora de si, Shu finalmente parte para cima e derruba um grande número deles. Em pouco tempo, a alma do espião que estava no meio do círculo, Zhao, aparece de repente atrás de um oficial e o assassina. Quando Shu vê isso, ele finalmente entende por que se sentiu inquieto quando os encontraram antes. Mas enquanto ele pensa no próximo passo, Ieshi libera todos os seus limitadores e dispersa a alma com sua aura de tigre. Em seguida, eles identificam o fantasma como uma sombra do antigo Zhao, provavelmente liberada pelos altos níveis de pósitrons na atmosfera. Mas Shu, por outro lado, percebe que a técnica pós-morte mencionada é bem parecida com a habilidade de Xiao Yu. Nesse instante, ele recebe um aviso repentino de sua adaga para verificar o lado esquerdo, e ao fazê-lo, encontra o fantasma de Zhao tentando se esgueirar. Vale lembrar que o fantasma está invisível, então quando ele acerta a localização e o ataca, Ishi ordena que explique como sabia que o fantasma estaria ali. Neste ponto, Shu sabe que precisa inventar uma boa desculpa para enganar a todos, ou então Ishi e os outros descobrirão que ele está suprimindo 95% do seu poder. Então, para provar que ele apenas chutou com sorte a posição do fantasma da outra vez, Shu pede a Ishi para atirar bolas de plasma em paredes aleatórias da sala. E quando Ishi faz isso, ele finalmente percebe que estava apenas se enganando. Logo depois, um grande exército de zumbis com muitos soldados a pé e cavalaria invade a sala e encurrala Izzy e seus homens. Após algumas provocações, Izzy nota a lança especial na mão do general zumbi e, suspeitando que seja o olho da formação da ruína, ataca o general com toda a sua força, até destruir seu cavalo. Enfurecido, o general zumbi declara guerra a Ishi e seu exército, mas apesar de estar em desvantagem, Ishi ainda mobiliza seus homens para lutarem à vontade. Enquanto a batalha começa, Shu usa sua lança para derrubar vários inimigos de uma vez. Mas no momento em que ele quase é pego de surpresa por um dos arqueiros, Kao salva sua vida patética e continua detonando os zumbis. Poucos minutos depois, os zumbis começam a evitar Shu por causa da aura de seu cão cadáver. Então, em vez de perder tempo lutando, ele se esgueira para o castelo atrás deles para explorar e encontrar algo valioso. Pouco depois, ele entra numa sala aleatória do castelo e verifica sua interface por pura curiosidade, apenas para perceber que Xiao Yu agora o odeia de morte. Nesse exato momento, o espírito de Zhao tenta atacá-lo sorrateiramente do teto do prédio, mas como Shu já consegue senti-lo, ele faz uma pose bem suspeita e explode o fantasma em pedacinhos com um raio rosa vindo de um lugar, digamos, inusitado. Mais ou menos na mesma hora, Ixi e o general zumbi se enfrentam com tudo, enquanto o general parte para o ataque total. Ixi desvia e salta até que Lee finalmente consegue agarrar a lança do general.
Vendo isso, o general aumenta seu poder e gira Ixi para tirá-lo de sua lança, mas Yoshi se recusa a soltar. Enquanto a batalha continua, Shu se aproxima de um salão cheio de estátuas de demônios de olhos vermelhos, com um esquilo que Yoshi sacudiu da árvore mais cedo no ombro, e entra com cuidado para investigar. Segundos depois de ele entrar, as estátuas de demônios de olhos vermelhos ganham vida e o atacam. Mas quando a adaga do cão cadáver de Shu salta do peito para combatê-las automaticamente, as estátuas percebem que estão enfrentando alguém que vai dar uma surra nelas e recuam. Pouco depois de espantar as estátuas, Shu continua observando seus corpos e força todas elas a renderem suas lanças mágicas a ele. Enquanto isso, Fei e Bai começam a perder o ritmo na batalha contra os zumbis de infantaria, simplesmente por causa do número esmagador deles. Eles tentam chamar Izzy para ajudar, mas Izzy os ignora e se concentra em pegar a lança do General Zumbi primeiro. Infelizmente para ele, no momento em que agarra a lança, o General Zumbi o alcança e libera seus dragões de aura para detê-lo. Mais ou menos na mesma hora, Cal percebe Fei e seus parceiros sendo cercados e dominados por vários zumbis de infantaria. Então, para protegê-los, ela congela o tempo e elimina rapidamente todos os zumbis. Depois descongela o tempo para fazer parecer que os destruiu num instante. Enquanto Bai a observa com admiração, o General Zumbi de repente suspeita que algo realmente sinistro está acontecendo dentro de uma das salas de seu castelo. Assim, ele imobiliza Ishi com seus dragões de aura, pega sua lança de volta e avança pelo castelo para ter certeza de que ninguém está bisbilhotando. No entanto, antes que ele vá longe, Yoshi se liberta do domínio dos dragões de aura e arranca a lança de sua mão. Enquanto ele provoca o General Zumbi, Seao destrói mais alguns zumbis de infantaria e alcança um ponto de observação mais alto para procurar Shu, apenas para perceber que ele não está em lugar nenhum. No momento em que Shu entra numa sala escura e secreta no salão, o General Zumbi entra em pânico. Então, para impedir que Shu encontre o verdadeiro olho da formação, ele para de lutar com Ichi na hora e corre o mais rápido que pode para chegar lá a tempo. Para contextualizar, Ichi revela que a ruína deveria desaparecer no momento em que um humano tocasse o olho da formação. Mas como ele agora tem a lança e nada está acontecendo, ele percebe que estava errado o tempo todo, e então segue o General Zumbi até o salão. Chegando lá, o General Zumbi faz com que suas estátuas de demônios o cerquem para mantê-lo ocupado, e então continua procurando por Shu. Em pouco tempo, ele encontra Shu na sala secreta tentando segurar uma caixa dourada chamada Selo da Montanha e do Rio, que por acaso é o verdadeiro olho da formação, e avança sobre ele para impedi-lo. Infelizmente para ele já era tarde demais, pois no momento em que Shu toca o selo, toda a ruína implode nele, e Fei, os estudantes e seus colegas são teleportados de volta ao mundo real. Cerca de uma hora depois, Jian corre para um dos hospitais móveis no local e pergunta a um tio ferido se ele viu Shu desde que voltaram. Quase na mesma hora em que Liu diz não, Cal se esgueira para procurar Shu pessoalmente, enquanto Ti foge para discutir as consequências da expedição com Ting e Shi. Momentos depois, Jian entra na tenda de Fei, onde o encontra coletando e avaliando as armas dos alunos, e relata a ausência de Shu. Ao ouvir isso, Fei fica chocado, pensando que Shu morreu na implosão. Mas quando os outros alunos começam a provocá-lo, ele entra, parecendo um galã de cinema, e dá uma zoada em todos os seus haters. Após se reunir com Jiang, Shu se aproxima de Fei, dá uma zoada no Lu, como de costume, e entrega todas as 5 lanças para serem avaliadas. Depois disso, ele caminha pela floresta densa e de alguma forma consegue encontrar Xiaoyu sentada no galho de uma árvore grande, esperando por ele. Dados os muitos pontos de emoção negativa que ele acumulou de Xiaoyu até agora, Shu espera que ela lhe dê trabalho. Mas, para sua surpresa, Xiaoyu apenas chuta a cabeça dele e verifica se ele está bem, depois o trata com uma certa atitude, por pura raiva mesquinha. Vendo isso, Shu promete compensá-la, levando-a para um delicioso jantar de sopa de pato no dia seguinte, e quase instantaneamente, a carranca de Xiaoyu desaparece. Com isso resolvido, Shu e sua irmãzinha voltam para casa. Mas quando chegam lá, Shu tranca todas as entradas e pede para Xiaoyu invocar seu servo zumbi. Depois que ela o invoca, ele conjura 2 pequenas pérolas, uma preta e a outra mais brilhante, diz a Xiaoyu que são comida para o servo zumbi dela, e então revela que as fez das energias absorvidas dos zumbis e do espírito do líder espião, Zhao. No entanto, no momento em que ele força a orbe preta garganta abaixo do zumbi, o servo fica um pouco violento e solta um grito inofensivo, após o qual Xiao o dispersa. Em seguida, Shu dá à sua irmãzinha 2 das frutas de maçã que trouxe da ruína. Mas enquanto ela as come, o esquilo pula do ombro de Shu e reclama com Xiaoyu por comer sua fruta. Intrigada com a fofura, Xiaoyu acaricia as bochechas fofas do esquilo, o nomeia Shu e o força à submissão subornando-o com uma batata frita. Cerca de uma hora depois, Shu se retira para o quarto e envia sua alma para a dimensão alternativa dentro do selo da montanha e do rio para explorá-la. Quando Shu encontra sua alma flutuando sobre toda a sua cidade, ele percebe que o selo é um objeto divino que pode observar a Terra e retorna ao seu corpo real após analisar parte da aura espiritual também presente no ar.
Pouco depois, ele nota um vazio na seção inferior do selo que se parece com um espaço de armazenamento interdimensional e envia sua alma para lá para continuar explorando. Minutos após sua chegada, ele encontra duas grandes portas e as abre um pouco, apenas para espiar e encontrar o mesmo castelo que ele achou na ruína antes de desaparecer, estacionado ali. No entanto, enquanto ele pensa no próximo passo, Xiaoyu o puxa de volta para seu corpo real, preocupada que ele possa ter se metido em encrenca de novo. Depois de garantir a ela que está tudo bem, Shu promete comprar eletrodomésticos novos para a casa e então afirma que eles viajarão pelo mundo todo em breve. Em outro lugar, Ting e Shi se encontram para discutir as consequências da recente expedição. Após não conseguirem adquirir o olho da formação para a rede, ela suspeita que ele foi roubado pelo general Zumbi ou por Zhao. Ao ouvir isso, Ting diz a ele que já enviou pessoas para procurar o espião na cidade, então não há nada com que se preocupar. Em seguida, a dupla discute Shu e Xiu, seus novos prodígios, e também antecipa a mudança que acontecerá assim que a próxima ruína aparecer na Terra. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Shu? Deixe-nos saber nos comentários abaixo, e se quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo.